No princípio, havia apenas silêncio. E desse silêncio, Deus falou: haja luz. E houve luz. Assim começou a história da criação. O céu e a terra foram formados, o mar e a terra seca, as árvores, os pássaros e todos os animais. Era uma sinfonia divina, uma obra de arte cósmica tomando forma. Mas ainda faltava algo. Então, Deus, em um ato de intimidade incomparável, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Adão abriu os olhos e viu o paraíso. O jardim do Éden era a perfeição materializada. Flores que nunca murchavam, com cores que os nossos olhos jamais viram. Rios cristalinos que corriam suavemente, cantando uma melodia de paz. O céu, sempre azul. O vento, sempre uma carícia. Na brisa suave do dia, Deus andava com Adão. Eles conversavam como amigos. Não havia medo, nem culpa, nem dor. Apenas comunhão pura. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, viu que o homem estava só. Então, fez cair sobre Adão um sono profundo. E da costela de Adão, em um gesto de proximidade e conexão, formou Eva, menos a mulher. Quando Adão a viu, seu coração reconheceu que sua alma já sabia. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E juntos, eles viveram o amor em sua forma mais pura, inocente e sagrada. Eram a expressão máxima da criação, vivendo em harmonia com Deus e com tudo ao seu redor. No centro do jardim, como um ponto focal do destino, havia duas árvores especiais: a árvore da vida, que sustentava a existência, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a instrução de Deus foi clara: um único limite em um paraíso de liberdade. De todos os frutos do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o inimigo, uma sombra espreita no paraíso, ouviu essas palavras. A sua voz era um sussurro sedutor que plantava a semente da dúvida. É verdade que Deus disse que não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva, ainda inocente, respondeu: podemos comer de todas, exceto daquela no centro do jardim. Deus disse que se a tocarmos ou comermos dela, morreremos. A serpente então lançou o seu veneno. Não morrerão, sussurrou ela, distorcendo a verdade. Deus sabe que, no dia em que comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. A promessa era tentadora: poder, conhecimento, igualdade com o Criador. O olhar de Eva se perdeu na fruta, linda, brilhante, aparentemente perfeita. A dúvida floresceu em desejo, e ela comeu. Depois, num ato que selaria o destino da humanidade, deu também a Adão. E ele comeu. Naquele instante, os olhos dele se abriram. Mas não para a divindade, e sim para sua própria nudez, para sua própria fragilidade. O paraíso, antes perfeito, nunca mais foi o mesmo. Vergonha, medo e culpa, emoções até então desconhecidas, inundaram o mundo. O vento, antes uma carícia, agora parecia acusador. Eles correram e se esconderam de Deus, entre as árvores. Mas quem pode se esconder do Criador? Sua voz ecoou pelo jardim. Não com fúria, mas com a dor de um pai que procura seu filho perdido. Adão, onde estás? E Adão, pela primeira vez, respondeu com medo. Ouvi a tua voz no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. A conexão estava quebrada. E então veio o julgamento. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o seu ventre. A mulher sentiria dor ao gerar filhos, e seu desejo seria para o seu marido. O homem, por sua vez, suaria para colher o pão de uma terra que agora lhe resistiria. E ambos, Adão e Eva, foram expulsos do jardim do Éden,
Os portões se fecharam, guardados por anjos com espadas flamejantes, separando a humanidade do paraíso. Mas antes de partirem, em meio à justiça e à dor da separação, Deus realizou um ato de profundo amor. Ele mesmo fez túnicas de pele e os vestiu, cobrindo a vergonha deles. Um gesto de cuidado, mesmo na consequência do erro. Um sinal de que, embora a comunhão estivesse quebrada, o amor do Criador permanecia. Assim começou a história da humanidade como a conhecemos, menos marcada pela queda, pela dor e pela distância. Mas também pela esperança, pois mesmo fora do Éden, com o horizonte à sua frente, Deus já preparava o caminho da redenção. Um novo Adão viria, aquele que restauraria tudo o que foi perdido, que pagaria o preço e reabriria o caminho para o Pai. E assim, o fim da queda seria apenas o começo de uma história ainda maior, a história da graça. Se essa narrativa tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre essa jornada de queda e redenção. Inscreva-se no canal para mais histórias que mudaram nosso mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.